estourada aqui, ó. Tchau, linda. Oi, eu sou Indira Marru, eu sou assessora de casamentos e eu tô aqui para mais um podcast com a Kaliane e com o Miller. Agradeço demais o convite, super empolgada, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial. Mais um belo dia aqui na Baluarte Convida, e hoje a gente tem nada mais nada menos do que uma pessoa muito especial, mas eu não vou contar agora, porque agora é o momento da gente falar sobre os nossos patrocinadores, que a gente tá chique. Fala aí, pois primeiramente gostaríamos de agradecer o Grupo JR, nosso patrocinador mor daqui da Casa Baluarte, e também o Pituba Praia Mar Hotel e a Rústico Estruturas, que faz passarelas maravilhosas aí para todos os casamentos. Futuramente a gente vai ter um painel de LED aqui no fundo, porque a gente tá começando. E tudo que a gente conversa é com os pés no chão. Eu odeio essa frase. Vai, amiga, continua. Eu vou voar. Então vamos lá, vamos hoje apresentar a nossa convidada, né? Estouradíssima! Nossa convidada super requisitada, que eu não sei como ela achou um lugar, porque ela me disse que em setembro ela tá atrás de um clone dela. Até porque a mulher tá estourada, né? Maria. Ela falou, quando eu liguei, ela falou: Kaliane, em setembro eu tô procurando uns clones meus. Você sabe como é que produz? Mas ela achou uma Tem que ligar pra brechinha. Albieres. É o do clone, né? Mas ela achou uma brechinha na agenda dela pra vir aqui nos prestigiar, né? E a gente, lógico, fica muito feliz, né? Isso, Porque sem falar que ela faz parte da nossa história. Porque o nosso primeiro casamento aqui na Baluarte foi assessoria de ninguém mais, de ninguém menos que Indira Marru! essa pessoa... Atividade. Vai, amiga, lasca aí sua voz no microfone para as pessoas ouvirem. Amei. Não, eu falo tão alto que nem precisa do microfone. Que a coisa da pessoa do podcast lá na casa dela sem precisar do microfone. Me conte, Dira. A minha lista de patrocinadores, inclusive, vocês podiam botar o Albieri na lista de patrocinadores. Clone, né? Resolveu o problema Está dos fornecedores nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. É verdade, que é loucura. Clonar a Casa Baluarte também, Justamente. porque também eu sei Pra que ter a mais finais de agenda aqui- semana, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quando me chamam de estourada, eu fico até preocupada se eu tô gordinha virando um balão. Não. Aí eu já... Não, amiga, né? você Já tá tudo bem, né? elegantérrima. Me preparei pra Essa vocês, blusa, por assim, né? sinal, Gostou? arrasou. Pra Precisa você. você quer me emprestar. É toda sua. Se der certo. Fique à vontade. Eu acho que dá, assim, acho que vai funcionar. Vai ficar tipo, unissex. É trend do momento agora. A gente topa, tudo a gente se adapta, né, não, amiga? É isso mesmo. Acho que a A gente adaptabilidade... trabalha com evento, a gente sabe que a gente tem que se Exatamente. adaptar. Se é pra A gente ficar dá um de mulher, a gente vai se vestir de mulher. dá um Problema, jeito. besteira. E aí, me conte, eu quero saber de você. Quero que você conte pra gente um pouquinho da sua história, de como você começou, desse meio de eventos. E é isso, vai. Gente, por falar em história, as nossas histórias se cruzam de uma maneira muito legal, né? A Kaliane falou aí na introdução, fico muito feliz de realmente ter sido, assim, o primeiro casamento aqui na Baluarte. A gente teve essa honra, porque a casa já era maravilhosa, mas de lá pra cá cresceu muito em todos os aspectos, né? É um espaço muito acolhedor, a gente ama estar aqui. E casa de festas tem tudo a ver com a minha história, porque eu também comecei num espaço de eventos. Sim. Na verdade... Tudo começou, eu era professora universitária, eu sou de Brasília. Sim. E eu vim para Salvador para dar aula. Me chamaram porque no curso que eu dava aulas, né, sou formada em Relações Internacionais. Política internacional. Imagina a história da A pessoa. gente pode aqui falar sobre ascensão e queda das grandes potências, jurisdição de direitos humanos, cortes internacionais, mas não, né? A pessoa veio para Salvador para falar disso. O povo da época da pandemia atrás dela. Indira que ela vai Indira doida, olha, até a advogada virou, tá, amiga? Já Pois virou. a gente vinha dessa área aí, dessa coisa assim, mais formal, né? Um pouco mais assim, de sala de aula mesmo, de lidar com pessoas, que eu sempre gostei de lidar com pessoas. E aí me chamaram pra vir dar aula aqui em Salvador, na Bahia. Eu nunca tinha nem pisado o pé em Salvador. Falei, vou, né? Tinha acabado de concluir meu mestrado, então abrindo portas, eu falei, não, eu vou pra passar um aninho só, fazer a minha poupança do meu doutorado e volto pra Brasília pra fazer meu doutorado. Sim. Mentira, tudo fake news, a
pessoa tá aqui há 19 anos, né? Casou aqui. Achou um baiano e não quis mais largar. Pois é, nem baiano ele é, mas eu achei ele aqui na Bahia e a gente casou por aqui mesmo e ficamos por aqui. Já temos 2 baianinhos, né? E depois que nós casamos, nós resolvemos abrir um espaço para eventos. Ele estava procurando um negócio e a gente teve muita dificuldade de achar uma casa de festas do jeito que a gente queria para o nosso casamento. E aí a gente falou, então vamos procurar. A gente começou a procurar imóvel, procurava aqui, procurava ali, e de repente a gente achou uma casa que conversava um pouco com aquilo que a gente tinha como desejo. E aí ele montou esse negócio, né? Que era dele, do meu marido. Você continuava lá nas suas relações dando aula. internacionais. Internacionais, continuava dando aula. Só que as coisas foram acontecendo, né? A casa demandava, a gente acabava sempre atendendo um cliente. E aí a gente tinha amigos que eventualmente casavam e aí falavam, poxa, não tem ninguém para organizar. Uma amiga nossa que começou a organizar o casamento lá, a Patrícia, precisou se mudar para a Austrália. Falou, Indy, por favor, organiza meu casamento para mim. E lá em Brasília, todas as minhas amigas e todo mundo que eu conhecia, quando ia casar, contratava uma assessoria. E aqui não tinha praticamente ninguém. Tinha um hábito, né? Não tinha, culturalmente, não tinha de jeito nenhum. Tinha uma cerimonialista só, que era no dia do casamento. E olhe lá, não era o que a gente chama de assessoria dia hoje, Não. era o cerimonial mesmo, só a pessoa que chegava na hora. Às vezes você conhecia a cerimonialista na porta da igreja, né? Meu casamento foi assim. Você não tinha nenhum contato, você não expressava nenhum desejo, nenhuma vontade, nada Isso é uma disso. coisa muito recente, né? Na verdade, a assessoria aqui em Salvador, de forma mais profissional, tem aproximadamente 15 anos. Já existia uma assessora antes que fazia de uma maneira mais informal, mas aí começamos, eu e mais umas 2 colegas, mais ou menos ali na mesma época, aproximadamente uns 16 a 15 anos atrás. Sim. Então, aí a gente começou a fazia para um cliente, fazia para outro, e eu falando, não, eu vou fazer sempre só para os clientes do Maison Berton, que era o espaço de eventos que a gente tinha lá em Piatã. E a gente sempre fazia para os nossos clientes e tal, até que um belo dia chegou uma noiva. O nome dela é Marília, ela é uma dermatologista chiquérrima, Marília Cioli, amo de paixão. E aí ela virou pra mim e falou assim, você fez o casamento da minha irmã, e eu tinha feito o casamento da irmã dela, e eu amei você, eu preciso de você, eu quero você. Eu falei, mas Marília, eu não faço casamento em outro lugar, porque ela ia casar no Instituto Feminino. Sim. Eu não faço casamento em outro lugar, nem é assim minha profissão, né? Minha profissão mesmo é... Aí ela falou, não, mas eu quero você. Não importa quanto você vai me cobrar. Bote seu preço. Eu falei, não é questão de preço. Ela, mas você não tá entendendo. Você é minha assessora. E ela começou a passar as coisas como ela já tivesse me contratado. Eu falei, Marília, mas não é assim. E eu simplesmente não consegui dizer não pra Marília. Agradeço a Marília do fundo do meu coração. Marília, eu também te amo. Porque ela realmente... me sacudiu ali, porque ela amou o casamento que eu fiz da irmã dela, a Laine. Foi realmente um casamento muito legal. A gente teve ali um resultado muito bom, foi tudo muito, muito, muito gostoso para toda a família, inclusive ela como irmã se sentiu muito bem. E aí eu comecei a fazer profissionalmente assessoria, né? Isso tem 15 anos. Você arrasou. Arrasa, né? Pois é. Você arrasou nessa época. Aí eu parei de dar aula aos poucos, foi uma coisa que foi acontecendo também, porque a assessoria foi crescendo e eu não conseguia mais conciliar. Aí não dava mais tempo de preparar aula de política internacional, direitos humanos, política externa brasileira e ao mesmo tempo organizar casamento. Aí eu tive que optar e tô aqui. E aí nesse tempo que você começou como assessoria, você ainda tinha casa de eventos e conciliava a casa de eventos com assessoria mesmo externa? Ou você ainda continuava só atendendo os clientes de lá? Porque como a casa de eventos era do meu marido, na verdade, era ele que gerenciava, era ele que cuidava, que fazia o gerenciamento, atendia clientes. Não. Eu, na verdade, eu dava um suporte pra ele, né? Sim. Porque no começo... porque hoje é tudo muito diferente, né, Caliane? Naquela época, há muitos anos atrás, não tinha, por exemplo, Instagram. A gente não tinha essa forma de se comunicar com o cliente. Então, as pessoas hoje em dia, elas entram em contato, mandam WhatsApp, pegam valores. Não, as pessoas apareciam na porta. Elas apareciam na porta, tipo, a qualquer momento. Então, a gente tinha que viver meio que de plantão. Então, a noiva vai chegar lá. Pra eu poder ver meu marido, eu tinha que passar meus finais de semana de plantão na porta junto com ele. Não na porta, né? Dentro da casa, sim, logicamente. Porque daqui a pouco o povo vai dizer que você tava na porta. Que também não era porteira na casa, né? Mas enfim. Então, a gente tinha que ficar lá nesse plantão. Então, eu passava muito tempo lá. Aí começou o contato com as noivas. Então foi uma coisa que foi acontecendo de maneira natural. Mas você sabe o que é curioso? No dia da minha formatura,
Nunca vou esquecer, meu pai, no café da manhã, a gente tomava café da manhã sempre em família, né? Aí meu pai virou pra mim e falou assim, filha, vai se formar e tal, e relações internacionais é um campo muito específico, muito nichado, né? Você vira diplomata, professor, tem algumas áreas para trabalhar no poder público, gestão, enfim, algumas coisas, mas é muito nichado. E meu pai, e aí? Como é que vai ser? Porque diplomata eu sei que você não quer ser, porque eu não queria ser diplomata. Falei, não, eu quero dar aula. Eu já sabia que queria tentar meu mestrado e tal. Aí ele falou, e se não der certo? Eu falei, se não der certo, eu organizo eventos. Porque eu era da comissão de formatura, e eu amei fazer parte da comissão. Na verdade, eu virei a comissão de formatura, porque minha turma era uma turma pequena, praticamente eu que fazia tudo. E eu achei muito interessante. Então, eu brinquei que meu plano B de vida estava traçado ali. Mas foi uma coisa meio leve. Nem sabia eu que seria verdade. Não foi necessariamente um plano B, porque não é que não deu certo. Sim. Mas é porque as coisas foram acontecendo. A vida te encaminhou para esse lado. Eu acho que um anjinho passou, falou, amém. Ouviu e falou, é isso que ela vai ser. Ops, acho que eu encontrei ali uma assessora de eventos. Acho que foi mais ou menos isso. Então já vem aí desse momento mesmo de sempre gostei, né, de organizar festas. Eu gosto de organizar as coisas. Eu gosto de organizar a vida, assim, né? Uhum. É um pouco... E como é que começa, Indira, assim, o processo da noiva quando ela te procura, né? Como é esse início? O primeiro processo, a noiva vai atrás de você, ou primeiro ela fecha o espaço? Como é normalmente que a noiva chega até você? Olha, historicamente, né, já que a gente vem falando assim dessa formação, né, antigamente as noivas começavam sempre pelos bufês e decoradores, que eram quem realmente conduziam ali. Mas aos poucos as noivas começaram a mudar de perfil com o advento da internet mesmo. O Google fazia com que as pessoas começassem por um caminho mais lógico, que era a casa. Né? Sim. À medida em que as assessorias foram se consolidando e as noivas foram percebendo a necessidade de assessoria, as noivas que optam, né, já desde o princípio por uma assessoria completa, normalmente nos procuram antes. Certo? Mas não é um antes, muito antes, não. Porque noiva é ansiosa, né? O bicho ansioso, né? Elas querem conversar com todo mundo, elas querem falar com todo mundo, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que elas estão falando comigo, elas estão mandando WhatsApp pro Miller, elas estão mandando WhatsApp pra decoração, elas estão tentando ali se encontrar. A nossa recomendação é que ela feche primeiro com a assessoria, porque a assessoria é quem vai fazer o planejamento financeiro, o orçamentário dela. Né, do orçamento. Então, até para poder ela fechar bem, porque às vezes acontece da gente pegar clientes, por exemplo, que fecham uma casa menor do que o que comporta, acha que aquela casa é mais barata do que a outra, só que na verdade é aquele falso barato. É porque eu digo que tem o falso barato e tem o falso caro, né? O falso caro é uma casa com uma baluarte, por exemplo. Você tem um preço que não é o preço mais barato do mercado, mas em compensação tem tantos benefícios atrelados que sai barato. Sim. Porque é uma casa muito bem estruturada, muito organizada, que já tem tudo, toda a infraestrutura. Se eu vou para uma casa que é mais simples, até mais barata, mas eu tenho que montar a cozinha, eu tenho que botar forração em tudo, fazer 1000 paredes, vai sair mais caro. Todo ar-condicionado. Tudo. Verdade. Então é o falso caro. Então, quando a cliente procura a primeira assessoria, a gente consegue mostrar para ela isso, inclusive fazer com que de repente ela feche com a casa dos sonhos dela, que ela achava caro, mas a gente diz que é viável. Né? Consegue fazer ela entender. Porque toda demanda, né, do evento dela, aquela casa comporta. E exatamente. Ela não vai gastar nada além da estrutura que a casa já Porque muitas vezes oferecem e de repente não é, aquilo ali não cabe. Vão vir outros valores depois que ela não imagina que vai vir. Porque escolher errado não no sentido do gosto, mas errado no sentido técnico, né? Pode custar muito caro. Né? Porque você tem que ir complementando, você acaba tendo gastos extras que elas nem imaginavam, elas não conseguem enxergar esses gastos, porque logicamente elas não têm experiência de eventos que a gente tem, então a gente consegue sinalizar para ela, essa casa aqui, por exemplo, você não consegue fazer sem manobrista, mesmo um casamento para 50 pessoas. 100 pessoas. Ela, meu Deus, mas é tão pequeno, eu não preciso de manobrista. Eu falo, mas não tem onde estacionar. Mostro direitinho lá e tal. Ela, tá, essa casa aqui já tem estacionamento. Então, se ela tem estacionamento, esse custo aqui você não vai ter. Então, fica um pelo outro. E a gente mostra a totalidade. Então, eu digo que quando você contrata uma assessoria antes, você consegue enxergar o todo para poder escolher melhor as partes. Quando elas contratam as partes primeiro e depois, a gente acaba tendo que dar umas resolvidas. Acontece muito também delas chegarem pra gente já com a casa contratada.
Quando elas chegam pra gente com a casa contratada, a gente vai fazer um planejamento, obviamente, de acordo com aquela casa. Então, aí a gente vai colocar as demandas daquele espaço. Claro que a gente vai respeitar todo o desejo do cliente, até porque ele já chegou lá com o contrato assinado e tudo. E é importante que ele, se ele desenvolveu aquele vínculo com o fornecedor, aquele vínculo deve ser mantido e respeitado. Mas a gente sempre sinaliza quais são as necessidades decorrentes daquela escolha do cliente. Fundamental. Justamente essa pergunta que eu ia perguntar. Por que a importância de ter uma assessora de eventos no seu evento, ou casamento, ou corporativo, que seja? Acredito que você meio que já responde. Planejamento é economia. É uma frase que eu falo para todos os meus clientes. Planejamento é economia. Porque os clientes eles têm que saber disso, o que é importante. Os clientes querem economizar, eles querem fazer a melhor festa possível com o menor investimento também possível, né? Porque realmente um evento ele tem muitas demandas, são muitos gastos. E para você se organizar de uma maneira em que você realmente consiga economizar, o cliente acha que economizar é negociar com os fornecedores. Não é. Não. Você até negocia. A negociação faz normal, parte, é normal, faz parte ali do jogo do comércio, exatamente. Mas não é por aí que você vai economizar. Você vai economizar de maneira real e efetiva com um bom planejamento. Isso mesmo. Então, se é quem faz o planejamento, quem consegue trazer para você um projeto de casamento antes mesmo de você começar a ter seus gastos, é uma boa assessoria. Então, planejamento é economia. Ou seja, assessoria é economia. Isso é super importante você tá falando, Indira, porque assim, muitas vezes o cliente, eu acho que ainda existe muito isso, de achar que a assessoria é caro. Poxa, eu não vou pagar, é muito caro ter assessoria. E ele não consegue entender que uma assessoria vai fazer um bom planejamento para ele, que o que ele poderia gastar 100, ele vai gastar 80. E aí a vai te pagar e a assessoria sai de graça. Do mesmo vocês jeito acabam que resolvendo todas as demandas do cliente, né? Isso. Você muito relacionado a você se preocupa do início ao fim. A gente observa muito isso, que a sua entrega é desde que começa a montagem do evento até o último convidado sair, como a gente aqui tem a suíte da noiva, até colocar lá os noivos dentro da suíte. E ela fica, mesmo na montagem. 7 horas da manhã ela já tá no portão. Davi! E é isso que torna cada assessoria diferente uma da outra. É isso que difere, né? É isso que é importante e que é bacana ter, né? Alguém preocupado do início ao fim. Né? Desde o planejamento, desde quando a noiva começa a sonhar lá há 1 ano e meio atrás, né? Porque normalmente é esse prazo. Mais ou menos por aí mesmo. Até o dia da entrega, de você entregar o noivo, vá dormir agora pra sua noite de núpcias, porque agora eu vou embora, esqueça de mim. E quando eu digo que planejamento é economia, ela é economia do início ao fim. Porque esse cuidado que a gente tem, por exemplo, no dia do evento também é economia. O cuidado com a bebida do cliente, o cuidado com o serviço, a questão do número de convidados, tudo isso é economia. Então, a economia ela deve fazer parte da gestão do evento. Eu digo que uma boa assessora... Bom, vamos lá. O que é uma boa assessora? Pra mim, né? Sim. Por quê? Por que eu digo pra mim? Porque assessoria é um serviço puro. Ele não tem um produto. Sim. Não é igual, tipo, decorador, que ele tem um produto flow, tem um arranjo. O buffet tem um produto comida. O fotógrafo tem um álbum, ele tem um produto atrelado a um serviço. A gente não tem nenhum produto, 0 produto, né? O fato de eu não ter nenhum produto faz com que o serviço que eu preste, né, ele tenha... Tem edição? Esse negócio eu me perdi completamente. Não, o que eu ia falar? Meu Deus do céu! O que é uma boa assessora? O que é uma boa assessora? O que é uma boa assessora? Pra você, Meu Deus, pra mim. Então, eu ia falando de gestão, né? Era onde eu queria chegar. Então, pra você ser uma boa assessora... Porque tem serviços muito diferentes. E como ele é um serviço puro, é muito diferente. Então, uma assessora presta serviço muito diferente da outra. Ou do outro assessor, né? Então, por exemplo, apesar do escopo, do que está descrito na proposta ser a mesma, assessoria completa, consultoria, assessoria parcial, assessoria de... Apesar de todos nós vendermos a mesma coisa, a prestação do serviço é muito diferente, porque ele está muito atrelado a essa visão do que a assessora ou o assessor considera uma boa assessoria. Do pessoal, né? Eu considero uma boa assessoria fazer uma gestão do evento. Eu sou gestora do evento. Eu não sou a melhor amiga da noiva. Certo? Eu brinco que minhas noivas são mulheres muito bem resolvidas. Não precisam contratar uma melhor amiga, porque elas já têm as melhores amigas delas. Elas não precisam contratar. Então, o meu papel no evento,
E no pré-evento não é ficar... Até um termo assim, né? Mimando a noiva, né? Não é bajular, não é dizer sim para tudo. É fazer uma boa gestão do evento. Então, quando você faz uma boa gestão, você tem boas consequências. Você tem tranquilidade, a noiva fica muito mais tranquila. Os fornecedores todos falam, meu Deus, Indira, como é que suas noivas chegam na véspera? Então aí, tipo, de boa, ninguém me liga. Os fornecedores falam que as noivas demandam menos os próprios fornecedores. Então, eles conseguem desenvolver um trabalho também mais tranquilo. Noiva tranquila, fornecedor tranquilo. O que significa? Uma festa melhor. Ou seja, economia, o melhor resultado, uma boa gestão. Então, tudo tem que estar atrelado, engatilhado ali, tudo tem que funcionar como uma catraquinha mesmo, sabe? Uma pecinha junto da outra. E é assim que eu enxergo uma boa assessoria. A gente é exatamente a mola que vai fazer ali o lubrificante que vai gerar a fluidez para que essas peças se encaixem perfeitamente. Né? Então a gente vai fazer essa gestão ali para que a gente possa estar o tempo todo atento aos desejos do cliente, às necessidades do cliente. E aí o cliente fica feliz. Eu mesmo que estou, né, começando no ramo aqui com a Casa Baluarte, de eventos, de ver tudo de vocês, o trabalho de vocês, de decoração, de tudo. A gente acha que, na minha cabeça assim, de leigo, que eu acho que muita gente, né, lá atrás também pensa assim, que, por que a assessoria não é tão importante? E hoje eu vejo, não é ninguém que me disse. Eu vejo que realmente é real, é importante você ter assessoria. Se você não tiver assessoria, você não vai a lugar nenhum. E é importante eu falo entrega também, principalmente no dia. Gente, quando você tem uma equipe de assessoria muito eu acho boa, que mas o dia é o reflexo do anterior, sabia? Eu acho que o importante é você ter uma assessoria empenhada no processo. Empenhada no processo. Como você falou de início de um flow, de um álbum, mas de um produto, o produto são vocês. Isso. São vocês o produto ali. A energia de vocês tá bem, tá sorrindo, tá isso, tá aquilo, o tempo todo, atento. Tipo, essa entrega aí é muito mais difícil do que você for lá e montar um evento. Com certeza. É porque... Você tá gastando energia o tempo todo. A gente casa como se a gente... Todo evento a gente tá ali como se a gente estivesse fazendo o nosso próprio evento. Isso. O nosso próprio casamento, o nosso próprio evento, assim. E tanto eu quanto a minha equipe, eu digo, pra trabalhar comigo tem que ser louca, apaixonada que nem eu. Não rola, não fica na minha equipe se não tiver esse mesmo nível de entrega, esse mesmo nível de atenção. Então, tipo, a cerimonialista não é só uma cerimonialista, ela não vai lá só fazer um cortejo. Ela tem que estar atenta de que se está acontecendo o cortejo aqui e de repente uma flor, não sei o que, ali no canto, ela tem que ir lá ajeitar, que ela tem que estar com um olhar global, ela tem que entender que tudo tem que funcionar. Porque se aquela flor caiu, vai impactar na foto, a noiva não vai gostar daquela foto, daquele momento, tudo tem consequências. Então os detalhes importam e importam muito. E se você não é uma pessoa muito apaixonada, que você tá muito afim, é muito cansativo. Trabalhar com evento é exaustivo. Assim, a gente sai acabada, assim, as pessoas acham que é muito massa, é muito legal, é o glamour. Sabe como é que funciona os bastidores, né? A gente sabe que não é essa tranquilidade toda, porque o convidado vê a festa linda girando ali, acontecendo, ele não tem ideia de todo o processo que a gente passou para chegar até ali. Então, é muito importante que as pessoas também entendam que é um trabalho... Eu tava vendo uma noiva minha, eu tenho uma noiva chamada Clara. Ela é médica e ela tem um Instagram que chama Clara 1000 Volts. Vou fazer propaganda aqui pra Clara, ela podia ser patrocinadora, inclusive. Clara me patrocina. Patrocina, Clara! Patrocina o podcast. Ela vai casar onde? Ela vai casar na casa dela, na residência. Chique! Quantos convidados, amiga? Ai, amiga, 150 convidados. Arrasou, Clarinha! A Clara... Patrocina a gente. Ela tem um blog de produtividade, ela vende uns cursos e tal, e eu gosto muito da linha dela, e ela tava falando sobre a relação que as pessoas falam de que medicina é como um sacerdócio, e que a gente precisa desmistificar isso, porque médico tem que ter vida própria. Tá falando sobre o público dela. Sim. Mas aí eu parei pra pensar sobre mim, porque às vezes eu penso, gente, esse negócio de assessoria é quase um sacerdócio, porque a gente, tipo, almoça, a gente tá almoçando, inclusive, viu, gente? Na hora do almoço, tá? Para eu poder fazer caber na agenda, né? pra poder não mandar um clone, pra poder via real. Albieri. Mais patrocínio, gente. Vamos bombar de patrocínio.
Jesus, pelo amor de Deus. Sim, fale de Esse fato. podcast aqui. Não, enfim, era só por essa questão do sacerdócio, Sim. que às vezes eu olho e falo, gente, como a gente trabalha muito, é o tempo inteiro, é sábado, domingo, é feriado, é o dia inteiro, né, respondendo noiva, é organizando, porque a gente sabe o quanto isso é importante para as pessoas. É muito valioso. E não é valioso só porque é um investimento financeiro, é porque é um investimento emocional. É isso mesmo. É isso aí. É isso mesmo. E sem falar que, além de Indira, a assessora, tem Indira, que é mãe, que tem uma família Linda. e que precisa dar conta de tudo, né? Então, eu acho que muitas vezes o coração deve ficar apertado, né? Pra você estar ali realizando o sonho de alguém, pra você estar fazendo uma entrega perfeita e você tá deixando sua família, deixando de ver seus filhos, que eu sei que cobram, porque os meus também me cobram. Eu sei. Mãe, final de semana você não tá comigo, mãe. Então, assim, deve ser. Deve ter uma pressão também. Então, tem que ter muito amor pelo que faz, né? Você tem que amar de verdade pra você conseguir se dedicar. Porque senão você vai falar, não vou largar tudo e vou viver com os meus filhos. Porque filho é extremamente importante na vida da gente. Maridão dá um jeito, ele traz os meninos aqui pra me ver no meio da montagem. Mamãe saiu tão cedo, vai lá dar um beijo na mamãe, dá um beijo na mamãe e sai. Mas assim, é realmente uma saudade constante, né? Que a gente fica o tempo todo pensando neles, o tempo todo... Porque filho realmente é... Mas eu também faço por eles, assim. Eu, como a Maison e a minha assessoria nasceram junto com a minha família, né? Sim. Arthur tem 14 anos, eu faço assessoria há 15. Então, eu fiz um casamento faltando 10 dias pra ele nascer e outro com 15 dias dele nascido. Ave Maria. O bebê lá, o papai lá, Christian lá com... No intervalo, Mama, vocês entenderam porque a Rústico Estruturas é patrocinadora. Eu tiro o chapéu pra mulher, viu? Ave Maria. Mas aí, Indira, eu puxo por um ponto muito importante. A importância de se ter uma família estruturada. Rede de apoio é tudo. Rede de apoio. Rede de apoio é tudo. Rede de apoio é tudo, tudo, tudo. Pra você fazer o que você ama, você precisa ter uma base, né? E eu trago isso pra eles desde muito pequenininhos. Eu digo, a mamãe vai trabalhar, porque quando a mamãe vai trabalhar, a mamãe se realiza. Quando a mamãe fica feliz, a mamãe volta uma mãe melhor pra vocês. Isso aí. Né? Então, tem muitas mulheres que falam, eu tenho muita culpa de passar horas. Graças a Deus, isso não tem um lugar no meu coração. Às vezes aparece, mas não tem lugar, não fica. Passa assim como uma nuvenzinha. Uma saudade. Um sentimento de Mas não necessariamente culpa, porque eu acho que eles sabem que o trabalho não é só pra ganhar dinheiro. Eu não tô ali só pra ganhar dinheiro. Verdade. Eu tô ali porque me dá realização, me transforma numa pessoa melhor. É sua terapia. E muito melhor, porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Se vocês me acham general hoje, gente, vocês não têm ideia. Não. Preciso fazer uma revelação aqui, exclusiva. General Dira Marrom. Não, preciso vai, fazer diga aí. uma revelação exclusiva, abrir meu coração. Abra seu coração. Abra, amiga, em nome Meu do Pai. primeiro momento com Indira. Ai, meu Deus. Primeiro casamento aqui, Bruna Sabac. Liguei até pra ela esses dias. Tá com gêmeos, né? Coisa mais linda. Coisa Coisa linda, linda. né? Primeiro casamento aqui, Indira chega. Não conhecia Indira de lugar nenhum, né? Até porque a gente tava novo no ramo de eventos, nunca trabalhei com eventos, né? Me chega Indira aqui, super estressada. Eu falei, que general é esse, minha gente, que chegou aqui na Baluarte? A mulher tava em todos os cantos, dentro do salão. Uma hora ela tava aqui, outra hora ela tava... Cadê? Não vai dar tempo. Eu falei, meu pai celestial. Ela é assim o tempo inteiro. E depois... Me responde, eu sou assim o tempo inteiro? Não. Ai, ufa. Não. E aí... Mas existe momentos certos mas que cabem. essa foi a minha primeira impressão. Gestão. A minha primeira impressão de Indira foi, ela é um general de guerra. Meu pai, quando essa mulher vier aqui de novo, Jesus, já imagino como é que a gente vai ficar louco. Só que depois, te conhecendo e vendo você fazer os outros eventos, eu consegui admirar muito você. Obrigada. Admirar o cuidado que você tem com o seu cliente. Porque você não tá ali pra aparecer, pra brigar com as pessoas. Você tá ali porque eles precisam fazer uma entrega perfeita pro seu cliente. É o sonho do seu cliente. Então, você tá ali, bora, bota flor, bota aqui não sei o que pra não dar tempo, cronometrando, bora. E se você não fizer isso, a coisa não acontece. Então, você precisa ser essa pessoa. Hoje eu consigo te olhar com doçura. Não te acho mais general, tá? Não te acho general. É uma general saudável. Vocês lembram da Ana Paula, que casou aqui pouco antes da pandemia? Sim, Aninha? Benjamin? sim. Quando ela me mandou o depoimento, ela me disse que eu era um creme brulee.
uma casquinha dura por fora, mas depois que você faz tac e quebra a casquinha, você encontra um creme doce e mole. Verdade. Faz sentido. Verdade. Ela arrasou nesse depoimento dela, meu filho, laudas, assim, Verdade, mas é verdade, assim, e a gente vê o quanto você se dedica, o quanto você se preocupa com a entrega, e isso é maravilhoso. Eu acho que é isso que faz você hoje estar onde está, né? Eu gosto do que eu faço, sabe? Eu gosto muito. E eu gosto de ver tudo funcionando, tudo dando certo. Muita responsabilidade. Demais. E eu sinto isso. Eu também acho. Às vezes eu acho que tem essa questão mesmo das pessoas me enxergarem de fora e ver uma general, porque na verdade elas não estão enxergando que na verdade o que está pesando ali é a responsabilidade que eu tenho com relação a tudo que está acontecendo. Sim. Porque eu realmente acho que cada gota da bebida do cliente precisa ser cuidada, porque é minha responsabilidade. E eu sei que, infelizmente, nem todo mundo pensa assim. E aí é onde as coisas acontecem, é onde os clientes às vezes vêm com traumas de outras festas. Às vezes a gente vê muito isso. O cliente, que eu tive uma experiência ruim numa outra festa e tal. Eu falo, calma, a gente vai estar lá e eu sei que é minha responsabilidade cuidar, zelar, sabe? Cuidar mesmo, assim, em todos os aspectos, em cada detalhe. Porque... é aquilo que eu disse, é muito importante para o cliente, é muito importante. É um dia assim que... E não tem replay, né? A responsabilidade é lógico que mantida as devidas proporções, desculpem, né, meus noivos médicos e tal, não é lógico nesse nível de proporção. Mas assim, é como um cirurgião, não tem como fazer de novo. A gente não tem como voltar e fazer de novo ali, entendeu? Então você tá ali, você tem que acertar. Tem que dar certo, né? E se teve algum errinho ali, você tem que consertar ele imediatamente. Sem ninguém nem perceber. Eu já tive, assim, situações que eu falo, meu Deus, de onde é que eu tirei essa ideia maluca pra resolver esse problema? Tipo, umas coisas, assim, surreais, tipo... sei lá. Conte pra gente aí. Conte pra gente. A gente gosta da polêmica. Vocês querem uma fofoca. Conte aí pra gente essa fofoca. Conte. Tem muitas histórias. Muitas situações inusitadas. Muitas. 1000 casamentos. Ela deve ter umas cueca arrebada no cartão. Muitas. Tem muitas. Mas assim, eu me lembrei aqui agora de um, por exemplo, a gente teve um casamento que uma das dificuldades é fazer uma conciliação de equipes. Eu sempre digo pra noiva, 2 equipes fazendo a mesma coisa é muito, muito difícil de você realmente conseguir conciliar, quando é a mesma função. O buffet fazendo buffet, o decorador fazendo decorador, beleza. O buffet fazendo buffet e decoração, beleza. Mas 2 buffets fazendo o buffet é complexo. 2 decoradores fazendo a mesma decoração é complexo. Não dá, assim, é complicado. E cerimonial é uma dessas coisas. Não dá pra ter 2 equipes de cerimonial trabalhando ao mesmo tempo, a gente acaba tendo algumas situações. E antigamente, isso faz bastante tempo, antigamente as empresas de música colocavam cerimonialista. Né? Hoje em dia, as que só colocam para o rádio com o maestro, o que é muito bom. Porque você tem uma pessoa na porta falando com o maestro, ok. Mas antes elas faziam o cerimonial, elas soltavam cortejo, elas faziam o cerimonial. Então eram 2 equipes fazendo a mesma coisa. E aí uma vez na Igreja Vitória... Você tem bastante tempo isso já. A orquestra na Igreja da Vitória toca em cima, no mezanino, né? A parte de cima. Então, o pessoal, os músicos não veem a porta, eles não sabem o que está acontecendo. Então, precisa da cerimonialista para fazer o sinal da música. Sim. Aí, a cerimonialista da empresa de música foi para uma daquelas sacadinhas que tem nas laterais, sabe? Sim. As igrejas não tem aquelas sacadinhas, então ela ficou numa sacadinha aqui do lado esquerdo. Inesquecível. Ela estava aqui do lado esquerdo, aí a gente fez a fila, formou a fila, deu ok, vamos começar. Aí tá, silêncio na igreja. As músicas eram todas instrumentais. Então, músicas instrumentais, nós do cerimonial, a gente checa antes. A gente checa na semana do casamento todas as músicas com a empresa. E no dia, quando a gente chega, a gente faz a checagem junto com a empresa da música. Olha, isso aqui é tal música, é instrumental ou é cantada? É instrumental. Olha, instrumental, a gente espera a introdução, mas a gente não tem como saber a música, porque a gente não é músico, a gente não sabe o acorde correto, né? Sim. Mas a gente faz lá o cerimonial. Então, tava lá a cerimonialista, o cortejo pronto, parado, silêncio na igreja. Qual é a próxima música? Demos ok, a música do noivo, né? Então o noivo tá lá, tananã, começou a música, ok, ela deu ok lá, e o noivo começou a entrar. Quando chegou no meio da música, a música parou. Oxente. Parou e não continuou, não voltou. E o noivo chegou até o altar sem música.
Na hora que a música parou, a igreja inteira fez assim. Ah... Meu Deus. Gente, eu consigo ouvir esse ar, sério. Até hoje, né? Até hoje ele ecoa nos meus ouvidos. Porque foi um pesar, assim, sabe? Ah, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Falei, O que foi que aconteceu? Depois a gente averigua o que aconteceu, né? O que aconteceu? Aquela era a última música da antessala, que também era uma música instrumental. Não era a música do noivo. Só que a orquestra não vê. Então ela deu o ok pra mim, deu o ok, a orquestra continuou na última música da antessala, chegou no meio, eles pararam em vez de continuar, porque era mais fácil o noivo entrar com a música errada até o final do que parar no meio. Pois Só é. que eles pararam no meio e ela enfim, não sei o que aconteceu lá entre a orquestra, eles não conseguiram dar continuidade à música. Bom, eu sei que eu ouvi o ar, ele estava no meio do caminho. Quando eu ouvi o ar, não sei de onde eu tirei essa ideia. A ideia mais maluca da história da universidade, ou do universo. Da Universidade dos A Eventos. pessoa já está na Universidade dos Eventos. Já vou criar a Universidade dos Eventos. Sabe? Não duvido. É porque eu falei muito em aula, né? Aí a pessoa já está na universidade. Mas a ideia mais maluca do universo. Eu não sei o que eu fiz, de onde eu tirei. Eu sei que eu corri por fora da Igreja da Vitória. E quando eu falo eu corri, vocês já me viram correndo, né? Já. Eu corro. Porque eu não sei de onde eu tiro, porque eu não sou atleta. Mas eu não sei de onde eu tiro aquilo. Eu corri, mas eu corri. Eu cheguei, eu não sei nem como é que eu conseguia respirar. Eu corri por fora da Igreja da Vitória. Cheguei no altar. Eu simplesmente puxei o noivo e a mãe. Voltei com eles por fora da igreja. Fez outro cortejo? Fiz outra entrada. Mentira! Outra entrada. Eu mandei minha cerimonialista no rádio. Para tudo, não faz nada. Para. Aí ficou parado. Voltei com ele. Foi muito rápido, assim. As pessoas me contam que, tipo assim, as pessoas não conseguem nem saber como foi que ele saiu de lá pra cá. Porque eu não sei de onde eu tirei isso. Não sei de onde eu tirei isso. Na hora, né, tem que pensar rápido. Na hora eu pensei rápido, eu trouxe ele de volta. Na hora do ar, que as pessoas pesaram, a única coisa que eu falei é: isso não pode ficar na história deles. Tem que fazer diferente. Essa não pode ser a marca da entrada do noivo. Foi o que me veio na cabeça. Então, a minha ideia de fazer uma nova entrada foi porque uma nova entrada, eu tiraria esse o ar foi muito pesado. Sim. Foi muito pesado. Aí botamos. Quando a gente botou o noivo e botou a música e entrou, todo mundo bateu palma. E as pessoas se emocionaram e choraram. Sim. E as pessoas na festa só comentavam como tinha sido linda a entrada do noivo. Caralho, Porque, velho. tipo assim, as pessoas se emocionaram porque tinha dado errado e o noivo entrou e todo mundo ficou feliz e tal. E a noiva nem sabia porque que as pessoas estavam comentando. Aí eu contei pra ela o que aconteceu e ela, meu Deus... Você transformou um momento de tensão num momento maravilhoso. Pois é, eu não sei de onde sai isso. Eu só me coloco no lugar. Quando eu penso, o que eu gostaria... A noiva podia ter dado muito errado também. As pessoas podiam ter feito, tipo, que estranho, deve estar entrando de novo, sabe? Que loucura. E poderia, mas assim, eu não consigo ver uma coisa acontecendo e não fazer alguma coisa. Deixar assim, né? Deixar daquele jeito. Que eu acho que seria, assim, o mais natural de se fazer. Pô, aconteceu, já entrou, segue o cortejo. Mas eu penso, as pessoas iam passar a festa toda comentando: nossa, você viu, que triste a música dele parou na... Porque Logo eu sempre penso... E também eu sempre porque o penso noivo- muito no Sim. sentimento. E também porque o noivo também é peça fundamental do Demais, casamento. Porque às vezes a gente Ave Maria. bota noiva, é a noiva, tudo é noiva, a noiva. Noiva é importante. Mas o noivo também, Demais, né? Ave Então ele Maria. merecia uma entrada de verdade, né? Exatamente, ele merecia aquela entrada. É. E ele teve a entrada com a música que ele escolheu, a entrada dele. A entrada dele. E A o entrada... retorno dele com vocês? Ele adorou, graças a Deus. Ainda porque bem. Ele viu ele, lógico. Lógico, não, o mundo viu, né? Só quem não viu foi a noiva. A noiva e as daminhas, mas os padrinhos viram, todo mundo viu, porque gente, Mila, você não tem Imagina. ideia. Eu tô falando assim, tipo, sabe aqueles de programa de auditório, tipo, Sim. Meu Deus, isso não pode ficar na história dessa pessoa. Eu queria, na minha, eu não gostaria que ficasse. Então eu fui lá e tentei fazer diferente. O anjo, filho, passando sua cabeça. Sei lá o que aconteceu, de onde eu tirei essa ideia. A minha equipe fica: de onde você tira essas ideias? Eu falo: eu sei lá de onde eu tiro essas ideias, eu só vou lá e A faço. partir dessas coisas, deixa eu te perguntar. Eu gostaria de saber, eu e o pessoal, acredito que sim. Existiu alguma coisa que o noivo ou a noiva te pediu e você falou no primeiro momento: ó, isso não funciona, não sei o quê. Mas depois do dia, aquilo ficou em você e você fez funcionar e, tipo, tipo, a reação deles fala: poxa, você falou que não funcionava e você fez algo assim. Tipo, 300 milhões de coisas. Ainda bem, porque eu tava achando que não, então continua. É porque assim, eles sempre pedem muitas coisas.
E eu sou muito precavida. Eu sou sempre pró em nome da segurança, assim, Sim. sabe? Tipo, por exemplo, um exemplo bem besta. Sabe chinelinho que dá, a sandalinha? Sim. As pessoas todas acham que é um item de conforto. Todas acham que é uma lembrancinha. Eu acho que é um item de segurança. Tipo a louca, porque eu penso no caco de vidro que tá no chão e que ninguém vai se cortar se tiver sandalinha. Eu não enxergo como uma lembrancinha e nem como item de conforto. A dica aí, viu? As empresas de sandalinha para vender sandalinhas. É um item de segurança. Pipi! Mais um patrocinador. Empresa de sandália. Empresa de sandálias, quem quiser patrocinar. Gira tá dando dica. Dicas. Dicas. Eu acho, Diquinhas. eu acho importantíssimo, porque às vezes tem um piso que escorrega com uma sandália. É muito já caco de trava. vidro, porque por mais que a gente tenha aquele serviço de varrer o chão, recolher o vidro, sempre fica, gente, é escuro, não tem como a pessoa que tá varrendo varrer absolutamente todo micro caquinho. E eu já vi muita situação de pé cortado. Então, enfim, voltando pra sua pergunta, que eu desviei um pouco, porque eu sou dessas, né? Vocês acharam dos outros que falavam muito, né? Eu acho que cada um que vocês trouxeram aqui fala mais que o outro, é quase É uma disputa, é uma enquete. Fornecedor de casamento, meu amor, e falar Gosta de é a mesma conversar, coisa. verdade. Gosta de conversar, ainda vai contar histórias. Mas assim, eles me pedem muitas coisas. Então, assim, fogos de artifício num determinado momento específico é muito difícil. Tem umas coisas que são muito difíceis. Algumas a gente já planejando, a gente já consegue fazer. Então, em vez de eu dizer, ó, não dá, eu digo, isso é difícil, mas eu faço com isso, isso, isso e isso. Os critérios, assim, pra gente fazer bem feito. Porque eu sempre digo, sabe, Miller, às vezes é melhor não fazer uma coisa do que fazer uma coisa mal feita. Verdade. Então, tipo assim, eu não tenho dinheiro pra botar uma empresa de bar. Aí vou botar um barzinho ali do carinha que faz... Cara, não bota. Ninguém vai sair do seu casamento falando, você viu, não tinha uma empresa de bar. Mas vai falar, pô, você viu a empresa de bar, tava uma porcaria. Verdade. Entendeu? Tipo assim, as pessoas falam do negativo mesmo. É como se você colocasse um mais, um porém, uma coisa negativa, onde a frase poderia ser, você viu o casamento de fulana, foi linda, ponto. Você viu o casamento de fulana, foi lindo, mas teve aquele problema. Pra que você vai acrescentar um mais, onde você poderia ter aquele ponto final, ou aquela exclamação, que é melhor ainda, sabe? Então não faz sentido isso. Então, pra executar as coisas, a gente faz dar certo. Tipo, já tive problema com borboleta, por exemplo. Teve uma época que... Aí você foi falando, eu fui me lembrando aqui. Teve uma época que... Ou você falou 301, mas é 15 e pouco. 15 e pouco. Teve uma época que no altar, em vez de arroz ou pétala, no final, quando o casal ia dar um beijo, as pessoas soltavam borboletas. Vivas? Vivas. Borboletas voantes, assim. Sim. Aí você tinha que fazer a caça às borboletas pra poder ter borboleta. Não, elas vinham a gente encomendava umas borboletas numa caixinha. Só que as bichinhas dormiam dentro da caixa. Você tinha que sacudir as borboletas. Você tinha que sacudir. E vinha as cerimonialistas mais antigas estão ouvindo isso, elas devem estar falando, meu Deus, eu me lembro. Enfim, era um horror. Vinha um tule, um tecido por dentro, assim, e que elas agarravam naquele tecido, você tinha que ficar sacudindo, assim, sabe? Era muito, muito ruim de fazer dar certo. Então você tinha toda uma questão de posição, aonde é que você ia soltar, sabe? Então a primeira vez que eu fiz, gostei, achei que ficou um resultado ruim. Então toda noiva chegava pra mim e falava que queria, eu falava, mas não fica legal. E eu tive uma noiva que era o sonho da vida dela. Eu falei, tá bom, então vamos fazer dar certo. Não sei que... Não sei... É que eu falo com a mão, né? Enfim. Então, não sei que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Só que ela... Passou, pra ela tudo bem, não ia dar certo. Só que uma prima dela sabia que era sonho dela e tem essas surpresas de família, né? Sim. Apareceu com as borboletas. Apareceu, eu trouxe as borboletas que a noiva queria. Suma daqui! Tipo assim, não tava na programação essas borboletas. Borboletas? Eu detesto as borboletas. Gente, perdendo as borboletas, amiga. Não, mas era um horror, você não tem ideia. Aí, só que se você soltasse de lado, assim, as borboletas iam pro... As borboletas, gente, a borboleta vai pra onde ela quer ir. Aí você solta de um lado, a borboleta vai pro outro. Você solta não sei o que, a borboleta. Aí depois as borboletas ficam tudo na... Pra dar certo, tinha que ser uma coisa que meio que saísse de baixo. Como é que sai de baixo se o casal tá beijando aqui, né? Sim. Aí lá fui eu, obviamente. Eu não sei se me conhecem, Você né? desceu. Lógico que eu fui meio por baixo do altar, engatinhando, assim. Aí o casal beijou aqui e eu aqui soltando aqui. Com o fotógrafo, pelo amor de Deus, eu tô escondida. E deu certo. Deu certo.
As borboletas saíram de trás do casal. Foi uma coisa linda. A foto ficou maravilhosa, né? Foi Ninguém lindo. sabe como você amou. Nunca quando chegou. contei essa história pra nenhuma outra noiva que queria borboleta pra ninguém me fazer dar certo essas borboletas. Mas depois disso, ninguém mais quis borboleta, não, né? Pelo Não, amor passou de por um Deus. tempinho, mas logo a moda acabou, porque realmente era uma coisa Graças meio a Deus. cruel. A gente tinha que sacudir a caixa, soltar as borboletas. Era um horror. Indy, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Já teve algum pedido assim, super inusitado? Porque a gente aqui uma vez recebeu uma noiva que chegou com um pedido. Quando ela chegou aqui pra contratar a casa, ela fez assim: eu posso entrar no meu casamento com o meu cavalo? Já cavalo várias vezes. Aí a gente. Mas o cavalo vai Charrete, entrar cavalo, como? vários. Mas assim, dentro do cerimonial, como é que vai entrar Moto. o cavalo, gente? Moto, já teve de moto aqui Não, também de não? moto. Moto, cavalo, charrete. Tive de helicóptero. Ah, helicóptero eu já fiz, inclusive, já executei já, entrada de noiva de helicóptero. Eu não O queria... timing é terrível, é muito difícil de fazer. Pronto, tá aí uma coisa muito difícil que a gente faz dar certo, assim, no laço, sabe? Essa noiva até era uma amiga minha na época. Na época não, ainda é minha amiga, mas assim, a gente perdeu um pouco o contato, mas a Thaís, quando ela foi casar, ela falou que queria, ela fez até com... a decoração dela foi com Rita Torquato, e Rita tava lá na arrumação e tal, aí foi na residência da família em Busca Vida. E aí o helicóptero ia sair daquele hotelzinho de Busca Vida pra poder sobrevoar a cerimônia e a noiva vir. Só que o pai dela tem uma dificuldade de locomoção, então, tipo, ainda tinha isso, era um gramado. Pai com dificuldade de locomoção, helicóptero, 25 casais de padrinhos. Misericórdia. Só que não eram 25 casais de padrinhos, não. São 25 casais de padrinhos que são minhas amigas, eu conheço. Pense numas... Eu posso falar porque são minhas amigas. Pense numas pestes. A gente colocava na fila. Todo mundo E saía. elas saíam. Oh, meu Deus do céu. Só pra atrapalhar. Tati é a madrinha da minha filha, inclusive. Eu falei, Tati, você já saiu dessa fila 3 vezes. A próxima vez. Eu não tenho... E era o timing do helicóptero. O helicóptero tinha saído. Eu tinha que terminar de botar os padrinhos, porque se não botasse pra padrinho, o helicóptero ia passar na hora errada, porque o helicóptero só podia passar quando já estivesse no finalzinho das crianças, porque senão todo mundo para de olhar Pra olhar pra pro helicóptero. cortejo pra olhar para o helicóptero. E a gente não pode tirar a atenção de um momento por outro. Então tinha que ser assim, a última criança entrando e o helicóptero passando. Gente, é um timing surreal, porque você não fala com o helicóptero, você tem que ficar olhando. É um horror, é terrível de fazer. Deu certo. Deu certo. Deu. Porque as madrinhas eram minhas amigas, eu pude chamar elas de pestes. Imagina, Pestes e pra Tati, fila. e Tati saiu 5 vezes. Eu quase vou em Tati. Quase vou em Tati, não pode, entendeu? Mas é porque as madrinhas eram minhas amigas. Se não fossem, eu teria mais dificuldade. Porque tem essas, às vezes, padrinho, a gente bota na fila e o padrinho sai da fila. Eu falo, meu amor, essa uma fila, fica, por favor, por favor. Mas às vezes é difícil. Casamento de pôr do sol, a gente passa muito por isso. A questão do timing, sabe? Então, esses pedidos inusitados... a gente recebe direto. Eu digo, dá pra fazer tudo, desde que tenha timing, desde que tenha estrutura, lógico, né? Então a gente vai tentando ali, tentando resolver Adequar, o que né? dá. O que dá. Falando em estrutura, me conte, o que é que você, na sua busca junto com os noivos, em relação a buscar um local para poder eles casarem, fazer o evento deles, o que é que você precisa de... O que é que nessa casa tem que ter? O que é imprescindível não ter nos locais que você vai fazer casamento? Pra você direcionar, né? Isso. Claro que cada noivo Cada um tem seu perfil. o seu perfil. E Tem o também perfil do noivo. Mas assim, a estrutura em si, ela não sei, posso estar falando uma coisa errada, mas eu acredito que seja a mesma. Precisa ter de tudo um pouco. O que precisa ter, né? Assim, o que é que você julga como essencial pra estar direcionando esses noivos para a escolha do local do casamento? O briefing dos casais em termos do local é muito diferente. E eu sempre digo assim, a escolha do local é quase que como a escolha do noivo. Quando você vai escolher o homem que você vai casar, ou a mulher que você vai casar, você não modifica, ele já está pronto. Uhum. Você ama as qualidades e aceita os defeitos. Sim. Certo? Escolha do local é a mesma coisa. Por quê? Porque o decorador você consegue montar um projeto e fazer do seu jeito, o cardápio do buffet você consegue fazer do seu jeito, tudo você vai conseguir fazer do seu jeito. O espaço não. O espaço é do jeito que ele tá. Então o briefing do cliente é muito importante pra gente conduzir as indicações, né? E não tem espaço perfeito. Tem os espaços mais próximos em termos de estrutura, que pra mim como assessora é uma paz. Então, como a Casa Baluarte, por exemplo.
um banheiro muito bom, uma cozinha muito boa, uma estrutura de estacionamento, segurança para trabalhar, facilidade para lidar com os fornecedores em termos de timing de montagem, né? Vocês facilitam quando dá, quando não tem evento, essa coisa toda é muito importante pra gente que trabalha. Então, quando a gente que trabalha num lugar que a gente tem estrutura, é muito bom. A gente até faz casamentos assim, em casa de cliente que não tem estrutura nenhuma, a gente tem que montar a estrutura toda. Mas isso é um caso excepcional, assim, para eu indicar mesmo a coisa da estrutura para mim faz muita diferença. Acontece do briefing do cliente às vezes vir e a gente não ter opções exatamente com aquele briefing que tenha estruturas. Então, às vezes, a gente tem que sacrificar a estrutura por um determinado sonho, né? Sim. Mas a parte da estrutura é muito importante. E essa coisa da adesão ao briefing, porque a gente quer o cliente feliz, né? Então, o cliente quer Vista Mar. Tipo, um monte de cliente quer Vista Mar. Então, a Casa Baluarte, enfim, outras opções. Mas, assim, quando consegue juntar essas coisas todas, pra mim, é o melhor dos mundos. Porque a gente consegue desenvolver um bom trabalho. Todo mundo consegue desenvolver um bom trabalho. Ah, e tem uma coisa que faz muita diferença também, porque apesar dos casais, às vezes, no briefing, não priorizarem isso, lá na frente sempre pesa é a questão acústica. A questão da disponibilidade de ter banda, som e tal, até o horário que a festa vai. Não necessariamente até madrugada, porque cada festa depende do horário que começa, o horário que termina e tal. Mas ter facilidade ou disponibilidade da casa. Então, por exemplo, uma casa como aqui, que tem todo um tratamento acústico, que você pode fazer a sua festa aí até 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, a depender da hora que ela começou, com liberdade. Você não tem problema de vizinho, insegurança com relação Os convidados, né? E a própria viabilidade da festa, sim, entendeu? Se a festa pode em algum momento ter uma denúncia e acontecer, parar de acontecer. Exatamente. Isso realmente é uma coisa que pra mim faz muita diferença. Eu trabalho muito mais tranquila e eu sei que o cliente vai ficar muito mais feliz em espaços que eu tenho essa questão mais estruturada mesmo, né? Da estrutura e do som. Massa. Indy, me diga uma coisa, como foi assim, esse momento de pandemia que a gente viveu agora, graças a Deus, passamos, né? A pandemia ainda tá aí, né? Mas atravessamos, né, esse momento. Eu acho que durante esse processo, a assessoria foi de fundamental importância. Acho que quem estava bem assessorado ficou muito mais seguro, porque eu acho que foi um momento de loucura na cabeça de noivas, com razão, porque é sonho, né? É sonho, quando você vê seu sonho não podendo acontecer, gera uma insegurança. Então, assim, como foi lidar com esse momento? Como foi esse contato com as noivas? O que você tirou de aprendizado, né, da pandemia, desse contato com noivas? Foi sossegado, foi tranquilo. Foi, imagino. Eu mesmo vi o Eu não tenho mais cabelo, inclusive. Eu não tenho mais cabelo. Isso aqui é o resultado da pandemia. Meus cabelos caíram todos. Diga-se de passagem. Faz parte. Não foi sossegado. Foi muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. Até porque, como eu faço como se fosse meu, então eu absorvi muito isso, assim. Eu realmente sou um pouco esponja mesmo dos meus eventos, assim. No primeiro momento, eu sou um pouco... Eu tenho uma facilidade, talvez, da minha personalidade, como eu sou uma mulher muito prática. Eu sou muito prática. Eu também não... Eu lido, talvez... Não é que eu lido bem, é que eu lido objetivamente com os problemas. Né? Então, lidar objetivamente com os problemas, você vê assim, eu tenho esse problema, eu tenho tal saída ou tal saída. Pronto, sim. Então vamos para essa saída, né? Para as minhas clientes eu sempre trouxe isso, eu falo, fica tranquilo, os fornecedores estão adiando, a gente já sabe que as coisas podem demorar, então vamos fazer os adiamentos, agora vocês precisam confiar na gente. E eu talvez por isso também eu possa ser mais objetiva e mais tranquila, para levar tranquilidade, porque elas confiam muito em mim. As minhas noivas, elas confiam muito em mim, assim, eu tenho muito a agradecer, porque esse momento foi um momento que, assim, muitas das minhas noivas realmente ficaram muito, muito tranquilas mesmo, assim, é até estranho dizer isso, né, mas eu vou casar uma noiva agora dia 11 de setembro, a Patrícia, ela passou por todos esses adiamentos e tal, e ela me disse, foi ok. Tudo bem, foi tudo bem, porque assim... Ela estava segura. Ela sabia que estava tudo bem, que estava bem cuidado. E assim, eu sempre cuidei das questões dos contratos, dos adiamentos. As minhas clientes não tiveram trabalho, era eu que checava as datas, né?
Então, já chegava muito prontinho para ela, os fornecedores seus, todos os fornecedores. Eu fiz de tudo para não ter cancelamento com nenhum fornecedor. Então, eu realmente passava horas tentando compatibilizar as agendas, montando esses é um quebra-cabeça mesmo, né? As agendas de todos os fornecedores, para entregar para minha noiva tudo mastigadinho, para ela sentir que a gente, como uma equipe, estava do lado dela e tinha tais e tais e tais datas. Sabe, eu não ficava levando, tipo, falando não pode isso, dá isso, não dá isso aqui. Eu já trazia uma solução. Então, acho que isso dava para elas um lugar de conforto, de segurança. Isso serviu para todo mundo? Não, porque as linguagens não servem iguais para todo mundo. Então, assim, foram mais de 70 adiamentos que eu fiz. Né, de noivas adiadas. Teve umas que eu adiei mais de uma vez. Então, assim, eu cheguei a fazer, sei lá, mais de 100 adiamentos, com certeza, porque se foram 70, teve noiva que adiou 2, 3, 4 vezes, então foram muitos adiamentos. Eu tive, por exemplo, uma noiva que me deu um feedback, e eu sou uma pessoa que eu sei que nem tudo dá pra todo mundo. Então, eu acho que um dos aprendizados também é esse, que a gente não tem controle sobre nada nessa vida. Nada. Inclusive sobre o resultado daquilo que você tá entregando o seu melhor, o que está dando para 90% das noivas, para algumas, o que funcionou para 90%, pode não funcionar para alguém. Então, teve uma noiva que me disse, eu não consigo trabalhar desse jeito, porque quando vem assim, eu tô me sentindo pressionada para fechar naquela data específica, eu não quero fechar naquela data específica. Então, tudo tem muitos caminhos, sabe? E eu acho que quem consegue entender bem isso, de que tá tudo bem, você não vai agradar todo mundo, tá tudo bem, você não tem controle mesmo, esqueça controle. Se essa geração não aprendeu que não tem controle, nada mais tem como ensinar essa geração aí de que não tem controle, porque as mulheres ou geraçãozinha de mulher controladora. Um assunto que eu ia me fazer uma pergunta. Ou geraçãozinha de mulher controladora, elas querem ter controle de tudo, elas querem... Não tem controle, não adianta, não tem controle. Verdade. Sabe? Então veio a pandemia e mostrou, a gente não tem controle nenhum. O que a gente pode fazer é oferecer o nosso melhor. E eu ofereci o meu melhor. Então eu pude dar isso para as noivas, eu tentei realmente conciliar com os meus parceiros, eu fiz muito trabalho. A gente fez um trabalho voluntário, foi muito legal. A gente juntou um grupo muito bacana de pessoas muito especiais que compraram a minha ideia. Porque assim, quando veio a pandemia, a gente posou de tá tudo bem pras noivas, né? Tá tudo bem, 2 meses, e tal. Não fica não. Só que nós... Aquele grupo de fornecedores foi criado da pandemia, não foi? Foi da pandemia. Foi eu que fiz. Exatamente. Aí, e ele surgiu bem pequenininho. Ele surgiu desse momento. Foi isso. Nós, assessoras, panicando. Um grupo daquele? Não. Porque aquele grupo foi... Eu via que era muita gente indo atrás de você pra procurar como colocava no contrato em relação às leis de pandemia. Então, assim... A gente via que você estava atenta, então todos os fornecedores, não era seu nicho de assessoria, não. Eram todos. Mas começou de um dia que a gente foi fazer uma terapia de grupo. Sim. Algumas assessoras. A gente chamou a Aline, que é a mãe de Osana, da OnLive, que é psicóloga, que a gente tava surtando, obviamente, internamente. Pras noivas a gente tava ótimo, mas por dentro a gente tava, tipo, enlouquecendo real, assim, mesmo, a gente não tava bem. Aí um grupo de assessoras teve uma consulta com a Aline pra ela poder dar um norte pra gente, enfim. E tudo que eu falava pra ela era assim, mas eu só consigo pensar nas pessoas que não conseguem trabalhar. Eu pensava nas noivas, mas pra mim as minhas noivas estavam bem, porque objetivamente, uma pessoa prática, eu ia dar conta das noivas. Sim. Mas eu nunca ia dar conta do garçom que não tinha trabalho. Sim. E eu chorava desesperadamente, porque eu só pensava como é que a minha equipe, como é que a equipe de garçom, porque eles estavam contando com aquele dinheiro pra pagar as contas do mês, porque todo mundo faz uma programação e naquele mês já ninguém ia conseguir ganhar dinheiro. E eu só conseguia pensar nisso e eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Né? E ela me falou, você não tem controle, mas você pode canalizar essa sua energia para uma ação. Eu desliguei a chamada, foi a chamada de vídeo, desliguei, lógico, né, porque tava todo mundo em casa, desliguei a chamada de vídeo, montei um grupo e falei, vamos arrecadar cestas. Pronto. Aí eu botei toda a minha energia de frustração, de tristeza daquele momento na arrecadação de cesta. Aí comecei Instagram, a gente montou um jeito da pessoa, entrei em contato com as empresas que faziam cesta básica, 2 mercados, para que as pessoas pudessem comprar direto, porque eu não queria ter acesso a dinheiro de ninguém, para depois ninguém dizer essas coisas todas, né? Enfim, doação é sempre muito difícil. Mobilizei os fornecedores, saí catando cesta, fiz lista de garçom da cidade inteira, e aí eu entrei em contato com a Ana Paula Matos, que é a nossa vice-prefeita hoje, né? Sim. Enfim,
enfim, candidata aí, a Ana Paula deu aula comigo na Jorge Amado, quando eu dava aula na faculdade. Sim. Ela dava aula no mesmo curso que eu, no curso de Relações Internacionais. Nós éramos colegas e dividiam muito, a gente era amiga, próxima, então a gente tinha esse contato. Eu falei, nunca usei o contato dela antes, porque, né, eu falei, tá na hora. Agora é a hora. Matos, vem cá. Aí eu gritei a Ana Paula, que era da ação social na época, então ela trabalhava nessa parte, né, ainda não era vice-prefeita, ela ainda era secretária. E ela conseguiu ajudar a gente, botou os garçons no auxílio. Então, na verdade, tudo isso nasceu lá atrás dessa sessão de terapia. E aí, lógico que eu não fiz nada disso sozinha. Não tô dizendo que fui eu que fiz. Foi um grupo. Muitas pessoas fizeram. Tati da VP2 ajudou. Gente, eu não vou falar todos os nomes, que foi um grupo grande. Mas assim, Tati, Cris Mel, assessoras, foram maravilhosas também. Thiago Morhalen ajudou muito. Tanta gente ajudou muito. Paulo Kiki ajudou muito. E tem tanta gente que ajudou, tanta gente. Eu vou esquecer alguém. Então, tipo, tinha um grupinho pequeno, menor, que fazia as listas, cuidava disso tudo. E um grupo maior, que foi o grupo que hoje é o grupo de fornecedores, que hoje serve mais um grupo de troca e tal, mas que na época a gente acabou ajudando também com contratos, com as questões das regras, da lei. Muita gente era muito perdida com relação à lei, quais são os direitos do cliente, quais são os direitos do fornecedor. E eu sempre dizia pro meu cliente, eu falo, eu vou batalhar por você sempre, mas o seu fornecedor precisa estar vivo. Então não adianta eu canibalizar seu fornecedor. A gente tem que fazer tudo de acordo com a lei. Porque se a gente falir o mercado, seu casamento não vai existir. Então não adianta também você, né? Então eu trazia sempre isso. Que massa isso. O cliente também, para ele entender que a pandemia era igual para os dois lados. O cliente não tinha culpa, o fornecedor não tinha culpa, e a gente tinha que conciliar, encontrar um caminho que fosse equilibrado, justo para os dois lados. Então acho que esse princípio da justiça é fundamental, assim, para tudo. Você arrasou. Todos nós. Vocês ajudaram também, que eu sei. Vocês estavam com a gente. E é isso, né, que a pandemia deixou pra gente, né? Que a gente não tem controle de nada. Esqueçam, já que a câmera. Ali, qualquer um. Esqueçam o controle. Não existe. A nova geração aí. Nova geração, New Vocês Generation. não controlam nada. Vocês não controlam nada. A gente não controla a gente, amiga. Nem casamento a gente controla. Casamento é um organismo vivo. Terapia. Eu falo isso no meu curso pra noivos. Você tem um curso online? Tem um curso online pra noivos. Noiva sem noia. Noivas o quê? Noiva sem noia. Ai, que massa. No curso, eu digo assim, o casamento é um organismo vivo. Você não tem controle. É igualzinho a gente. Você, por exemplo, cuida da sua barba, não cuida? Não. Faz a barba, não? Faço. Eu faço. Indira, eu faço. Indira, eu faço. Faz a barba. Claro que faz. Pronto, lógico que tô vendo que a barba tá feita. Ele cuida da barba, então ele vai lá e tal. Eventualmente ele usa uma loçãozinha pra não encravar, pra não pelinho, não sei o quê, pra não ficar uma coisa feia, porque eu tô vendo um rapaz muito bem cuidado, muito lindo, muito gato. Caliane cuida da pele, olha a pele linda, fresca, viva. A gente cuida, não cuida? Sim. Mas a gente não tem controle de que aquele pelo não vai encravar ou que não vai nascer uma espinha no nosso rosto. A gente não tem como ter esse controle. Por quê? Porque nós somos um organismo vivo. Festa é igualzinho. Festa é um organismo vivo formado por células que são os profissionais, os indivíduos. A flor é um organismo vivo, tudo é vivo na festa. Então a flor não é do mesmo jeito que a gente imagina, porque a flor que você viu na revista, não é, ou na revista é ótimo, no Instagram, não é a pessoa velha. É uma pessoa experiente. Muito bom, experiente, adorei, amei experiente. Amei, jogue duro, a flor é viva. Amei, a flor é viva. Você tá vendo, né, clientes, que a flor é viva? Vocês acharem que, né? A flor é viva, não vai ser igualzinho ao que tá no Instagram, porque às vezes vem um tom diferente. O garçom, ele pode escorregar e cair, porque ele é vivo. Então tudo é vivo. A gente não tem o controle que a gente gostaria de ter, do mesmo jeito que a gente não tem o controle do nosso corpo. Eu não tenho como controlar quando vai nascer uma espinha no meu rosto. Não dá, apesar de eu usar todo o meu skincare everyday, mas assim... Skincare everyday, mas assim, eu não tenho esse controle. E na festa você não tem o controle. O que você pode fazer é fazer o seu skincare da festa. Você pode cuidar da sua festa, contratar os melhores fornecedores, tomar todos os cuidados para que a festa seja o melhor possível. Então você vai ter a melhor pele possível, mas a pele possível, não aquela que você... E é isso aí que você aborda nesse curso? É que você... Também.
Também. Que bacana. Várias Então coisas. conte aí quais são as novidades, aproveite o momento. Pois é. Indira Marru o tempo inteiro se Baluarte Globo News. diversificando, inovando. É que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Vai, mas você já Eu sou mãe, eu sou assessora, eu sou mentora de fornecedores, eu tenho curso online para noivos, é isso aí. A vida é isso. Indira, me conte, qual o conselho que você dá para as noivas? O melhor conselho que você dá para as noivas? Apesar que você já tem um Contrate curso, Indira Marru Assessoria. E a Casa Baluarte. Amiga Casa Pois Baluarte. é, pois é. Noiva da Casa E a Baluarte. Casa Baluarte. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui na minha lista. Não, mas sério, Não, qual, sério, o qual o conselho? conselho? Além de indicar, além de te contratar. Além de me contratar. Eu acho que essa questão do controle é um bom conselho. Assim, vivam com a naturalidade do que o momento te proporciona. Seja feliz com o que você pode, com o que você tem. Não fica perseguindo coisas que não estão na nossa possibilidade, sabe? A felicidade, ela não tá num arranjo de flores enorme. A felicidade não tá num arranjo de flores enorme. Sério. A sua festa não vai ser mais bonita ou mais legal se você necessariamente gastar mais dinheiro. A sua festa não vai ser mais especial necessariamente se você tiver... a gente, são tantas coisas, porque assim... eu acho que as pessoas... Mesmo eu trabalhando com casamento, e eu vou dizer... ou coisa cara é fazer uma festa, né? Sim, Eu sei que eu vivo disso, mas é uma coisa muito cara fazer uma festa. Então eu sempre digo que não... eu acho que é muito difícil, é muito ruim pra noiva que procura a felicidade nesse momento, na festa. A felicidade é outra coisa. A felicidade é o carinho que você vai receber. E é incrível a quantidade de amor que a gente recebe no dia de uma festa. Seja ela uma festa que você gastou 50 mil, uma festa que você gastou 500 milhões. É verdade. É verdade. 500 milhões é muito, né, gente? 500 mil. 1 milhão. 5 milhões. Ainda tem, né? Tem. 5 milhões tem. Mas 500 milhões não, né? Quer dizer, tem, né? Mas aqui não. Quer dizer, tem, Indira? 500 milhões? Na história da humanidade, certamente. É infinito. É infinito. O céu é o limite. O céu é o limite. Mas você falou tudo aí em relação a ela buscar a felicidade dela. E outras Dentro coisas. dela. Eu acho que antes até de planejar casamento, de pensar em casar, eu acho que você tem que estar feliz primeiro consigo. E saber com quem você tá casando, porque assim não adianta você investir em tudo e ter uma assessoria boa, um espaço lindo, maravilhoso, e depois do casamento você não ser feliz, né? Então escolher a pessoa certa, acho que é o principal. Você primeiro tem que se amar e escolher a pessoa certa para construir uma vida É porque inteira. o casamento não é a festa de casamento. Sejam amigos de vocês. Casamento Sejam não é a amigos. Deus botou a festa de casamento, na verdade, na vida porque a festa de casamento tá na Bíblia, né, gente? Sim. Então foi Deus que criou a festa de casamento. Sim. Definitivamente, tá lá na Bíblia. A festa de casamento, Deus botou na vida do casal, que é pra mostrar pro casal todas as dificuldades que eles vão passar lá na frente. Você tem que dividir dinheiro, você tem que dividir decisões, você tem que ceder o tempo todo. Verdade. Então a festa de casamento, ela tem um motivo para estar ali na vida de um casal. É um marco de transição pra vida 2. Se Que você não é não fácil. consegue gerenciar bem esses itens, meu amor, não vai dar certo esse casamento aí, não. Pois é, nem gaste seu dinheiro, Nem né? gasta seu dinheiro. Faz curso, amiga. As coisas. Terapia também. Indira Marru. Indira Marru, terapeuta, Noivas né? noiadas. Não, Não é assim, não? sem noia. Sem noia. Sem noia. Olha, falando Não, merda. noiada não. Gosta Sem disso. noia. Sem noia. Vou abrir um novo nicho agora, terapia. Acho bom, né? Acho bom. É verdade, De verdade. certa forma né? Né? A assessora também é terapeuta, né? Verdade. A gente Você ouve dores e amores de muitas ouve no- muitas É. dores. E a gente tá junto aí nesse caminho, porque realmente não é fácil, não. São muitas, gente, muita interferência, as interferências são complicadas. Exato. As mães, as sogras. E o pessoal, Já vivemos ainda isso que aqui. quer viver, né, a vida da noiva, tadinho. O pessoal ainda que quer viver a vida da noiva. Quer viver a vida da noiva, mas não quer pagar os boletinhos da noiva, né? Quer ser a noiva Sem pagar os sem boletinhos, pagar os né? boletos, né?
Não rola. Não rola, não É rola. cacete, Indira dá logo um cacete, tá não? Não, cacete. Eu sou fofa. Mas uma Eu sou olhada. fofa, mas minha língua até segura, mas a minha cara, né? Você não consegue. Eu não consigo. A pessoa olha e já sabe, tipo... Não. Mas a pessoa precisa realmente ter um autocontrole muito grande pra casar. Mas é isso, é um teste do que vai ser a vida 2 mesmo. Porque a vida 2 é isso, né? Verdade, Você casa com a família, você casa com... Tem questões de dinheiro, de dividir dinheiro, que é sempre muito difícil num casamento. Eu tô casada há 17 anos, né? Então, já passei por muito perrengue. Altos e baixos. Muito momento bom e muitos momentos não tão bons assim, né? Porque casamento é um negócio difícil. É bom, verdade. Mas é difícil. Recomendo, casem. É bom, mas é difícil. É verdade, verdade. Por isso que eu tô falando, sejam amigos. Demais. Sejam amigos, parceiros. Aí rola. Porque mesmo que se separem, vão continuar sendo amigos e parceiros. Não, deixa casadinho. Torço pra que casem e fiquem vivos felizes para sempre, né? Mas às vezes existem as possibilidades, as variantes, né, amiga? Ninguém vai ficar casado feliz. Não. Mas é isso que a gente busca, né? Conhecer direito o parceiro pra que seja uma vida longa de casamento. Longa também. Indira, pra mim foi um prazer, né? Ter você aqui. Obrigado, ver mais vezes. Miller, nossa sempre primeira muitas risadas. Adorei almoçar risadas. Mas, Indy, obrigada por você ter dedicado um pouco do seu tempo, né? Pra vir aqui compartilhar um pouquinho com a gente. Eu acho que é uma troca enriquecedora, né? Tê-la aqui. Adorei, amei. É sempre muito especial ter você aqui fazendo casamentos com a gente, porque a gente fica com o coração muito tranquilo. Como eu te falei, como eu te revelei quando você chegou aqui, é general. Hoje eu já não tenho mais essa visão de você. Muito pelo contrário, quando faz assim, Indira Marru assessoria, eu falei, ai, graças a Deus, ela vai cuidar de tudo, vai dar tudo certo. Claro que no estresse, como é normal, mas eu acho que você coloca muita responsabilidade naquilo que você faz. E isso é o mais importante. É isso que te faz estar onde está, é isso que te faz ser contratada por várias noivas, porque você passa confiança, porque você entrega o que você promete, né? O que você se dispõe. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito sucesso, muito mais sucesso. A gente vai comer. Mas você é diferenciada, de verdade. Assim, o trabalho que você executa é de uma forma diferenciada. Eu acho que é porque tem amor também no que você faz. E, acima de tudo, além do amor, eu acho que é muita responsabilidade. Você coloca muita responsabilidade no que você faz. Então, parabéns. Parabéns. Obrigada. Sucesso pra você sempre. Amei muito. Eu amo estar aqui na Casa Baluarte. Amo, sempre. Já preparem aí, né? Um quartinho ali nos fundos, porque venho morar aqui nas segundas semestres. Tem uns meses, outubro e novembro. E obrigado por você pensar na gente, viu? Sempre, todo evento que você pensa em fazer, você liga pra gente. Sempre, obrigado. a gente sempre consulta as datas. Desculpa se a gente não teve a data, mas é porque você sabe. É porque vocês são estourados. Não, você também, né? Mas assim, parabéns pela casa. Eu também amo estar aqui. É um lugar muito acolhedor, assim, muito acolhedor mesmo. Os fornecedores realmente se sentem muito bem cuidados, no sentido de que vocês estão sempre pensando nas melhorias. Isso é muito bom pra gente. Agradeço pessoalmente, porque assim, a gente também pessoalmente é muito bem recebido, e isso é muito gostoso. Sempre tem o sorriso do Miller, as meninas todas também são sempre muito gentis, a gente tá sempre resolvendo tudo muito junto. A Caliane tá sempre disposta, a gente, sempre que eu ligo, Cali, preciso te ligar, ligue, amiga, mas ligue. Então a gente tá sempre resolvendo tudo com muita, com muita tranquilidade, parceria. A gente forma uma boa equipe, um bom time. Obrigado. Todos os conselhos também aqui na casa, obrigado, viu? Por tudo. A gente vive em busca do mesmo objetivo, né? Realizar sonho e realizar aquele momento único na vida de um casal. É isso. Então, vida longa para nós. Pra nós. Essa foi Indira Marru, Patrocínio. Como é o nome da empresa? Rústico Estruturas. Rústico Estruturas. Contrate para o seu evento. E contrate também os cursos de Indira Marru. Vocês não vão se arrepender. Noivas sem noias. Eu aceitei dessa vez. Se ela sobreviver até o dia 23, ela continua fazendo casamentos. Larissa, essa é pra você. Larissa, minha filha. Não, Cadê o convite, Larissa?
Hashtag Larissa. Hashtag Larissa. Senão eu vou ter que falsificar, viu? Vou levar um monte de gente. Deixa ela viva, tá? Depois do dia 23. Porque eu tenho casamento na Baluarte depois. Foi um prazer, Indira. Obrigada, meninos.